Olá, pessoal. Vamos para o terceiro e último método de cálculo de ΔH de reações químicas. E esse método também ele é todo particular, porque é difícil você confundir com os outros dois, com o método do ΔH das entalpias de formação associadas a todas as substâncias que estão presentes no sistema. E a lei de Hess, que você tem semi-reações para calcular o ΔH da global, sendo que o ΔH da global é a soma do ΔH das reações parciais, depois de feitas as devidas modificações das reações parciais, né, nas semi-reações. Agora, esse terceiro método é um método mais microscópico, é um método que vai pensar de como a reação efetivamente é feita. Na reação, as nossas substâncias, os nossos reagentes, eles vão colidir entre si, pensando em gás ou mesmo uma solução aquosa. E nessas colisões podem haver quebras de ligação. E depois da quebra de ligação, os átomos de elementos químicos diferentes, possivelmente, vão se rearranjar formando novas ligações. E há uma energia associada à quebra e há uma energia associada à formação da ligação. Claro que para resolver isso daqui, a gente não vai ficar pensando microscopicamente sempre. A gente vai pensar fundamentalmente na seguinte coisa. A gente vai pensar que nós temos duas maneiras. Uma maneira que é a maneira da quebra e a outra maneira que é a maneira da formação da ligação, tá? Então, a energia de ligação, que é o terceiro método, é a energia que vai ser absorvida na quebra de 1 mol de ligações no estado gasoso a 25 graus Celsius em 1 atm. Então, essa é a definição de energia de ligação, né? Então, o que que acontece? Para você quebrar uma ligação, imagine que você controla a reação para nunca errar esse tipo de exercício. Você dá energia para quebrar essa ligação aqui, e aí os dois átomos ficam livres aqui, ó, o A e o A. E esse processo é um processo positivo. Tem uma entalpia de ligação associada, um calor de quebra de ligação associado, tá? Ou simplesmente uma energia de quebra dessa ligação, tá? Tudo que eu falei agora é sinônimo, tá bom? Ao mesmo tempo, se para quebrar a ligação eu preciso da energia, para formar uma ligação aqui no produto, no segundo processo, eu preciso o quê? Eu preciso tirar a energia do sistema. Ou seja, é uma energia de ligação com um valor absolutamente absoluto igual ao de cima, só que negativo, tá? Então, lembre-se, quebrar a ligação, eu vou o quê? Dar energia, e formar a ligação eu vou tirar a energia. Agora, o ΔH, cuidado, muito cuidado agora. O ΔH você não vai fazer entalpia do produto menos do reagente para calcular, quando você tiver energia de ligação envolvida no seu problema. Você vai somar todas as energias que foram usadas para quebrar as ligações dos reagentes e vai somar também todas as energias que foram retiradas do sistema para formar a ligação dos produtos. O ΔH vai ser a soma de tudo isso. Valores positivos para as quebras dos reagentes, valores negativos para as quebras, para as formações das ligações dos produtos. Somou tudo isso, o ΔH é o resultado dessa soma, né? Ok? ΔH é o resultado dessa soma como um todo. Você não vai fazer a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, porque isso daí é dedicado a entalpias de formação. E a gente não está falando de entalpia de formação, a gente está falando de entalpia de ligação, energia de ligação. Então, sem mais delongas, vamos aqui resolver um exercício que usa essa noção de energia de ligação. Então, vamos lá. São conhecidos os seguintes valores de energia de ligação. E ele dá claramente isso, né? ClCl, HCl, tudo aqui bonitinho, tá? E ele quer que determine a variação da entalpia dessa reação aqui.
Então, a única coisa que você tem aqui, que é importante para a gente, é montar a coisa. Porque montar o sistema vai ajudar a gente a saber aquilo que eu tenho que quebrar. Então, o que que eu tenho que quebrar aqui no começo? Eu tenho que quebrar 4 ligações carbono-hidrogênio. Então, eu tenho que quebrar 4, ó, uma, duas, três, 4 ligações carbono-hidrogênio. E ligação carbono-hidrogênio, quanto custa para quebrar? Custa 99,5, tá? Aqui, ó, então positivo. E eu vou quebrar uma ligação com cloro. Quanto que custa para cobrar? Cloro, cloro. Vamos ver na tabela, 57,8 na tabela, ó. 57,8. Mais, ó, a soma de tudo. Tô somando tudo, né? Muito bem. Agora vai ser a parte de formação. Então eu tenho H3CCl. Lembra que o carbono faz 4 ligações, então eu vou formar uma com Cl e as outras com hidrogênio aqui. E mais o HCl. Então, eu tenho que formar 3 ligações carbono-hidrogênio. Então, mais 3 vezes. É a ligação carbono-hidrogênio. Ligação carbono-hidrogênio aqui, ela custa... Agora é formar. Então, eu coloco menos 99,5, tá? Mais uma ligação de carbono-cloro que eu tenho que formar, menos 78,5. Estou somando tudo, mas estou levando em conta o que é quebra e o que é formação. Quebra positivo, formação negativo. E a formação da ligação hidrogênio-cloro, que custa 103 aqui para mim. Então, o ΔH usando energia de ligação é o balanço de tudo isso daqui, ó. ΔH é o balanço dessa conta aqui que a gente tem que fazer. Agora, a gente tem já como fazer uma coisa aqui, ó. 4 vezes 99,5 aqui, ó. Daí você tem menos 3 vezes 99,5, dá exatamente mais 99,5, tá? Mais 57,8 menos 78,5 menos 103. Então, o ΔH vai ser resultado dessa soma aqui que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá. Faça aí comigo. 99,5, tá? Mais 57,8 menos 78,5 menos 103. Menos 24,2 aí, quilocal. Menos 24,2 quilocal. Então, esse é o ΔH usando energia de ligação. Ok? Então, é tranquilo, né? Não é difícil a gente fazer esse tipo de probleminha, esse tipo de raciocínio, se a gente for pensar, ok? Então, aqui é o exemplo, soma tudo, tá tudo bonitinho, e eu quero terminar essas aulas de termoquímica lembrando o seguinte: a equação termoquímica contém as condições, os estados físicos das substâncias e o ΔH, explicitamente escrito, né? Você tem vários tipos de equações termoquímicas. Vários. Eu citei 3. Equação de formação, que é aquela usada com substâncias simples no estado padrão, na forma alotrópica mais estável, 25 graus Celsius com ATM, né? Formando um mol de uma substância composta ou um mol de uma substância que não se enquadra nessa configuração dos reagentes, que foi justamente usado para a gente determinar a entalpia do produto formado e listar várias entalpias de substâncias diferentes das substâncias no estado padrão, das substâncias simples no estado padrão. Nós temos entalpias de combustão, quando você reage com oxigênio, formando CO2 em água, ou numa combustão incompleta, formando CO e água, ou numa combustão ainda mais incompleta, formando carvão e água, por exemplo. Né? Só para citar exemplos que tem carbono, reagentes que têm carbono, né? Para formar aí o CO2 e a água, os compostos carbônicos no produto, né? E você tem, por exemplo, entalpia de
reações de dissociação, de jogar um sal numa água, ou de uma reação de decomposição da água oxigenada indo em água mais oxigênio. Então tem várias, sempre tem um calor associado, um ΔH associado a algum tipo de reação química, certo? Então, e você pode representar nessa forma, como eu falei, nessa forma completa, na forma de equação termoquímica com todos os detalhes possíveis da reação que está acontecendo, certinho? Então, não vai esquecer aí, por favor, as maneiras de calcular o ΔH, a estequiometria associada ao ΔH, que é muito importante. Todas essas coisas são muito importantes e muito relevantes aí, ok? Eu espero de fato que você tenha entendido a termoquímica e, por favor, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Grande abraço e a gente se vê nas próximas videoaulas aí.